Presidente da mesa, Luciana Nogueira Dantas, que é diretora vice-presidente da ABPV, a Associação Brasileira de Pavimentação. Convido também a secretária da mesa, Georgina Libório Azevedo Braga, que é diretora administrativa da ABPV. Ambas são servidoras de carreira do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Neste momento, eu chamo o palestrante desse horário agora, o senhor Luiz Guilherme Rodrigues Melo, que também é do DENIT. O Luiz Guilherme Rodrigues Melo é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado em geotecnia pela Universidade de Brasília, UNB, trabalhou com melhoramento de solos e doutorado em geotecnia pela Universidade de Brasília, UNB. Ele também é diretor de planejamento e pesquisa do DENIT. Nós convidamos, então, a presidente da mesa e a secretária para darem início às atividades desta palestra e que todos acompanhem. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, doutor Luiz Guilherme, em nome da ABPV, agradecer a todo o apoio que o DENIT dá ao nosso evento, o ENACOR RAPV. E esse apoio que o DENIT dá, ele se faz, não só através de palestras, como a sua, que traz perspectivas do DENIT, que é sempre um órgão referência em infraestrutura de transportes, mas também esse apoio é dado através do envio de cerca de 140 servidores para participar do evento. E esses servidores também não só vão participar, como também muitos deles estarão aqui presidindo sessões, presidindo palestras e também apresentando vários trabalhos técnicos, mostrando como o DENIT vem acompanhando as inovações tecnológicas. Na sua palestra, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar a evolução que o DENIT vem tendo com o equipamento iPave. Eu tive a honra também de moderar a sua palestra 2 anos atrás, quando esse equipamento estava chegando aqui no Brasil, e agora a gente vai poder acompanhar essa evolução. São muitas as tentativas, doutor Luiz Guilherme, que a gente tem de automatizar a coleta de dados. Hoje, com o IA e com vários mecanismos, a gente consegue ter esses dados de uma forma mais prática, mais fácil, Eu, no caso, já trabalhei com o Viga, com o FWD, uma tentativa de inovação com o Lacroix. Agora a gente está acompanhando aí a implementação do iPave. Então, vai ser uma honra poder assistir a sua palestra. Fique à vontade. Você tem 40 minutos para a sua apresentação. Após esse tempo, a gente vai abrir 10 minutinhos para perguntas. Vai ter um QR Code que vai ser colocado aqui na tela. Mas, para vocês não deixarem para fazer as perguntas de última hora, já vão aí anotando, pensando nas dúvidas, nas perguntas para o doutor Luiz Guilherme. Enfim, fiquem com a palavra, doutor Luiz Guilherme. Um prazer. Bom dia, pessoal. Eu vou pedir licença para ficar em pé, fica mais fácil. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar do ENACOR 2026, a reunião de pavimentação, também esse evento que está se mostrando como referência, e a gente fica muito feliz. Eu cumprimentar também os colegas servidores do DENIT que estão aqui na plateia, E a participação em massa do DENIT realmente representa a importância que nós, DENIT, damos a esses eventos técnicos. Para nós, isso é muito relevante. Fico muito feliz de voltar a Goiânia. Eu trabalhei numa empreiteira e a primeira obra que eu fiz fora da minha cidade foi aqui em Goiás.
morei aqui pertinho, morei em Portelândia, fazendo a restauração da BR-364, alguns anos atrás. E, na época, o chefe era meu amigo Luiz Urani, e eu ficava atrás dele para assinar as minhas medições. Então, tenho boas lembranças aqui de Goiânia e de Goiás, especificamente, né? E também, recentemente, até eu aprovei um projeto muito grande aqui da região, que foi o contorno de Goiânia, né? Uma obra importantíssima. A gente aprovou o projeto, acho que o ministro já anunciou a licitação, né? Uma obra de quase R$1 bilhão, um projeto muito representativo. Nossa equipe lá da CGDESP trabalhou, analisando. O André, que trabalha comigo lá, fez a vistoria, né? Ele é daqui de Goiânia, então acredito que seja realmente um empreendimento que vai... Ontem eu passei aqui pela 153 e eu vi o quanto que essa avenida já está saturada, né? Então, o contorno de Goiânia vai ser realmente um empreendimento muito relevante. São obras desse tamanho que o DENIT faz, né? Obras estruturantes. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência com o iPave, né? Uma tecnologia que a gente já vem mostrando em alguns eventos, e a gente já tem uma extensão bem representativa levantada já. A gente já passou de 50 mil quilômetros, né? Esse título aqui foi pensado algumas semanas atrás, então já está desatualizado. Nós já temos mais de 60 mil levantados. E aí eu vou mostrar algumas coisinhas que eu tenho trabalhado, né, com as informações que chegam para nós e que a gente tem começado a interpretar os dados, né? Então, vou passar um pouquinho aqui o que a gente vem fazendo. Deixa eu ver se eu consigo aprender a passar aqui. Vou fazer um breve histórico, porque implementar uma tecnologia dessa dentro de um ambiente público, né, não é simples. A gente precisa de muito esforço, dedicação, né, resiliência, para achar um termo, né, que a gente utiliza bastante para pavimentação. E eu vou fazer um breve histórico para o pessoal entender, né, desde quando a gente tem pensado em aplicar essa tecnologia no Brasil, principalmente no âmbito do DENIT, né. Desde 2021 eu tinha alguns contratos de levantamento funcional e que eu fiz uma proposta, né, para a gente, olha, vamos trazer essa tecnologia por meio desses contratos para que a gente consiga internalizar isso, fazer alguns testes, né, e entender um pouco melhor a metodologia. Como não foi possível, em 2022, eu tomei uma decisão, fiz um contrato direto, uma contratação internacional por dispensa, né, porque, de fato, era uma tecnologia que não existia no Brasil, e a gente fez um contrato inicial de 12 mil quilômetros de extensão, e fizemos esse levantamento em janeiro, fevereiro de 2023. Foi a primeira vez na América Latina que essa tecnologia veio, né, na América Latina, né? Então a gente foi pioneiro realmente no Brasil. E aí a gente entendeu que, de fato, o DENIT ele precisava dar um passo à frente e fizemos uma licitação internacional para a gente contratar, agora sim, por um ciclo completo. A gente escolheu fazer uma contratação de 2 ciclos completos, né? Então, a gente resolveu contratar a malha do DENIT por 2 anos para fazer o levantamento. É o que nós estamos atualmente fazendo no país hoje em dia. Então, só para... E hoje, como acho que a maioria sabe, né, a gente tem empresas de consultoria que já têm a mesma tecnologia aqui no país. Então, a gente já tem, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4 empresas que já possuem esse mesmo equipamento, tecnologia equivalente, né, aqui no país, demonstrando, de fato, que havia uma demanda reprimida, né, para a aplicação dessa tecnologia. E o DENIT, como indutor da tecnologia, indutor da técnica, né, e o seu papel institucional, até publicando normativos, né, documentos técnicos, ele favorece, facilita que outros órgãos também apliquem essa mesma tecnologia. Então, é importante, né, o papel do DENIT em induzir, né, em promover a ampliação do uso dessa tecnologia no país. Então, foi esse o nosso objetivo e a gente fica feliz que isso esteja, de fato, acontecendo. Esse foi o primeiro contrato. Nós tivemos 12 mil quilômetros levantados. A gente escolheu fazer a parte sudeste, nordeste e um pedacinho no norte, para a gente entender como esse comportamento ia aparecer para a gente. Fizemos uma análise, publicamos um relatório preliminar, né, do que a gente vinha obtendo, muito mais comparando, né, com o que a gente vinha fazendo em termos de
não só de aspectos funcionais, mas também estruturais, comparamos com o FWD, né, que é uma comparação que todo mundo faz de início, né, vamos comparar com o FWD, que era, de fato, a tecnologia, ou é a tecnologia que estava instituída, né. E, bom, hoje nós estamos com esse contrato em andamento, essa é a malha que já foi levantada em verde, né. Nós hoje estamos no Amazonas, o caminhão está lá no Amazonas, andou de balsa entre Belém e Amazonas, é um desafio logístico grande, não é simples. E vamos levantar ainda o resto da região norte, depois a gente vai voltar para o sul, que ainda falta Santa Catarina para fazer. E aí, somando, né, os dois contratos, a gente já tem um montante bem representativo de levantamento. Não sei para onde que eu tenho que apontar isso aqui para passar. Agora foi. A gente já tem, então, de quilômetro faixa levantado, hoje, quase 69 mil quilômetros, somando os dois contratos, né? Então, é um montante bem representativo que a gente tem levantado. Não sei se está funcionando isso aqui. Bom, foi. Vindo pela 060 ontem, eu falei, pô, vou pegar lá o que a gente já fez, a gente levantou a 060. Então, só fazendo uma amostra aqui do que eu percebi, sentindo, dirigindo, né? O IRI realmente não está bom, e vocês podem perceber aqui, né? Brasília está lá em cima, Goiânia está aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Essa deflexão, D0, máxima, né? Alguns pontos aqui críticos, né? Como a gente pode perceber, e também tem, se eu não me engano, área fissurada, percentual de área fissurada, não está passando. É para a tela? Tá. Percentual de área fissurada tem alguns pontos ali. Então, foi uma percepção que ontem eu tive, quando eu vim de noite, eu vi que realmente não estava tão legal. E eu falei, pô, vou mostrar que de fato bateu, né? Realmente a gente estava com alguns problemas funcionais, né, e a gente percebe também alguns problemas estruturais. Então, essa é a tecnologia que a gente consegue rapidamente analisar em função da tecnologia. Mas eu vou entrar em mais detalhes à frente, para a gente poder mostrar um pouquinho o que a gente vem fazendo. Melhorou? Bom, vamos lá, vou apresentar alguns resultados preliminares aqui e nós vamos passando... Tem que apontar para a tela aqui? Vamos lá, pronto. Bom, antes da gente começar, é importante falar da quantidade de informação que a gente tem, né? A gente tem um crescimento realmente exponencial de informações que a gente vai trabalhar a partir desses levantamentos, né? Antigamente a gente tinha um levantamento funcional e a gente fazia levantamento, né, a gente recebia as informações de 100 metros, né, e a gente trabalhava com, basicamente com esse nível de informação. Quando a gente recebia isso num banco de dados simples, né, numa planilha Excel, e a gente percebia lá a quantidade de informações. Eu fiz uma conta rápida, né, cada ano, nesse banco de dados, a gente tinha 500 mil linhas do Excel, 40 colunas de informação, aproximadamente aí 20 milhões de dados, né, no ano. Levantamento simplesmente funcional. Agora, só falando de, não imagem, né, só de dados físicos mesmos, né, números. Agora, a planilha só de pavimento, né, só funcional e estrutural, nós temos 87 colunas de informação. Eu tenho um banco ainda, né, parcial de 3,3 milhões de linhas, vamos colocar assim, né, porque a gente tem informação de 10 em 10 metros. E isso dá um total de 280 milhões de dados, se a gente for fazer essa multiplicação. Então, percebam que não dá para trabalhar com Excel, obviamente, né? Então, a gente tem que realmente sair do tradicional e ir para uma situação que todo mundo já trabalha, né? Trabalhar com ciências de dados, trabalhar utilizando algum tipo de informação que consiga, né, processar essa quantidade de dados. Isso aqui eu estou falando só de uma análise
dos dados parciais, né? A gente nem terminou ainda todo o nosso levantamento, né? Então, realmente é uma quantidade de informação muito grande. Pois bem, feito isso, a gente começou a trabalhar, obviamente, com uma outra linguagem, né? A gente começou a colocar tudo isso dentro de um sistema. Eu mesmo estava colocando isso já dentro do Python para trabalhar com uma facilidade maior, né, de trabalhar com essas informações, para a gente conseguir entender e interpretar essas informações, né? Se alguém puder passar para mim, porque realmente aqui não está passando. Bom, vamos lá. Inicialmente, é importante mostrar um pouco a produtividade do equipamento, né? O que a gente vem observando, a gente estimou, né, no nosso termo de referência, uma extensão de 4.000 quilômetros faixa por mês. O que a gente obteve até então é uma média um pouco menor, né, de 3.700 quilômetros por mês, mas a gente já teve picos de 6.000 quilômetros de faixas por mês. Então, varia bastante, o clima interfere muito nessa questão, porque chuva, né? A questão da característica da região também interfere muito, porque tem o que eles chamam de dead survey, né? Que é o levantamento morto, né? Para você se deslocar, fazer o levantamento, mas para você alcançar outro trecho sem fazer o levantamento, isso interfere no processo, então acaba diminuindo a produtividade, mas como a gente tem, né, uma informação, dá para ver a velocidade média, né? Então é mais ou menos a velocidade que a gente vem observando, e isso dá uma ideia da produtividade. Isso é importante para a gente, porque para fins de contratação, para a gente entender a questão de logística, equipamento, número de equipamentos, né? A gente tem que entender isso também, né? Para um levantamento tão grande assim, a gente tem que entender. Uma outra informação que para nós é muito relevante, 95% da nossa malha é revestimento asfáltico, é a temperatura, né? Então, o equipamento mede isso, a gente tem a temperatura do ar média, deu mais ou menos 30 graus, a do pavimento um pouquinho maior. Isso tudo é relevante, por quê? Porque nós temos que fazer uma correção dessa temperatura em função da deflexão que é medida pelo caminhão. Na verdade, o caminhão não mede a deflexão, né? Ele mede a velocidade de deslocamento da superfície, mas depois a gente consegue integrar e descobrir a deflexão. Mas aí a gente precisa fazer uma correção dessa deflexão em função dessa temperatura, e isso é feito com base em alguns processos, né? E eu li recentemente, saiu em 2026, é bem recente isso, com espessuras menores, o pessoal da FHWA está começando a se preocupar em corrigir a temperatura não só de forma uniforme, né, porque o impacto, né, da estrutura também tem interferência na distância que você precisa corrigir essa temperatura. Então, não seria um fator único para corrigir a temperatura de toda a bacia, né? A gente deveria corrigir também a bacia em função da distância. Então, ali tem uma distância menor, porque a espessura do revestimento asfáltico é menor, e para espessuras maiores de revestimento asfáltico, a gente deve se preocupar e avaliar a necessidade de fazer a correção da temperatura numa área maior, né, numa distância maior. Então, esse trabalho de 2026, que curiosamente até feito por um colega meu de doutorado lá dos Estados Unidos, ele propõe fatores para fazer correção de temperatura, considerando uma bacia maior, né, uma área maior, uma distância maior do eixo, né. E isso tem uma equação que, bom, então aqui, ó, já com espessuras maiores, a interferência da distância ela é maior. Então, o que esse trabalho propõe é utilizar fatores de correção com distâncias maiores, né, e com fatores diferentes, né? Não é só um fator único, é um fator diferente, porque realmente a espessura do revestimento asfáltico ela pode interferir. E isso traz algumas questões, né? A gente tem que conhecer a espessura do revestimento asfáltico, eu vou falar isso lá na frente, quando a gente for falar do GPR especificamente, né? Pois bem, a equação essa, vai aparecer uma equação aqui, e esse trabalho ele se propõe a fazer isso. Então, isso é tudo fácil, né, da gente implementar no sistema. Então, a gente coloca essa equação para produzir a correção da temperatura. Um outro aspecto que é importante corrigir também é a carga, e aí, como vocês estão vendo aí, eu coloquei um pequeno vídeo, né, do eixo de medição
da deflexão, como vocês estão percebendo, o eixo, obviamente, né, tem toda uma dinâmica e é muito importante a gente medir a carga que está sendo aplicada e como esse eixo ele é instrumentado, então você tem a carga aplicada e você também precisa se preocupar em corrigir, ter uma referência de carga, né? Então, geralmente esses veículos estão carregados com 10 toneladas, você pode corrigir para o eixo simples padrão de 8,2, aplicando um determinado fator de carga. Então, são informações relevantes para a gente fazer toda a tratativa pós-análise, né, pós-processamento, para que a gente consiga entender, né, o comportamento desse pavimento de forma que consiga fazer uma análise, né, referencial a um valor único, né? O equipamento também consegue ter um cadastro da geometria da nossa via, né? Então, ele consegue medir a declividade transversal. Então, aqui a gente percebe que, basicamente, como ele anda de um lado da via, né, numa pista, né, ele está medindo a declividade transversal num sentido. Então, obviamente, a distribuição está próxima de 2%, que faz sentido, né, para nós, né? É uma declividade média transversal. Aqui, pessoal, a gente está falando de 3,2 milhões de informações. Ou seja, se a gente multiplicar por 10 metros, a gente está falando de 32 mil quilômetros. Então, a gente já tem um cadastro aqui muito grande da nossa malha, considerando essa informação. Não só a declividade transversal, mas também a longitudinal, né? Então, em termos de geometria, a longitudinal está com a média de 0. Então, a gente está aí com uma distribuição quase equivalente, né, de rampas, né, para cima e para baixo, ao longo de toda a nossa malha. Interessante que a gente consegue até definir depois aqui onde a gente pode colocar aquelas, né, saídas, né, aquelas áreas de escape, né, onde a gente tem declividades muito grandes. Então, é uma análise rápida que o equipamento permite. E é a primeira vez que a gente faz isso, né? A gente não tinha um cadastro, né, com esse nível de informação na nossa malha, né? O IRI, a gente está com a média de 2,8, já está, né, uma percepção de digamos, uma irregularidade longitudinal já não tão bacana, né? 2,8 já um pouco alto para a nossa malha federal. Considerando uma classificação, aí, a gente já está no limite, já entrando no amarelinho ali, né? Então, é uma classificação que 2,7 é aquele limite que todo mundo conhece, né? A gente já está em 2,8. Então, é uma análise funcional. Eu vou passar aqui mais rápido nesses dados, porque são muitas informações e eu quero chegar mais à frente. Em termos de afundamento de trilha de roda, a gente já não tem tanto. Aqui a gente já está com uma informação um pouco mais interessante, né? Uma média de 5,7. A gente está ali, né, não tão alto. Isso vai explicar um pouco em função do subleito, né? A gente vai mostrar mais à frente o resultado do subleito. Em relação a índices estruturais, a turma de outros países tem utilizado vários índices, né, entendendo agora a capacidade de utilizar esse equipamento para fins de planejamento. O pessoal começa a entender, né, a utilização desses vários índices. Então, a gente tem deflexão máxima, o SCI 300, o BDI, o SCI subleito, né? Aqui tem algumas propostas de faixa, até o Nil vai falar isso na quinta-feira também. Isso é flexível, né? A gente pode adaptar isso em função do tipo de estrada, do tipo de rodovia que a gente tem no país. A gente vai fazer uma análise considerando esses fatores. E isso é interessante porque fica fácil da gente começar a fazer gestão de pavimento, né? Sistema de gerenciamento de pavimento, porque é com base nesses aspectos estruturais que a gente consegue ter uma melhor decisão. Quando a gente fazia, né, o levantamento funcional apenas para a gestão de malha, a gente perdia um pouco essa informação. Então, hoje em dia, acaba que a gente consegue ter uma informação mais interessante. Aqui, em termos de deflexão máxima, a gente está com, em média, 28, com uma distribuição aí interessante, não tão elevada. Em relação a... E aí eu estou sempre, né, mostrando um pouquinho a distribuição. Essas duas distribuições, uma é utilizando o dado bruto, né, considerando o Python, a outra é utilizando o sistema da empresa, né, e eu estou comparando as duas para fazer uma checagem, para ver se a gente está tendo o mesmo resultado, né, considerando uma análise crua, né, que a gente faz e considerando o sistema que a empresa apresenta para a gente. O SCI do subleito, e aqui a gente começa a perceber que a gente tem uma resposta interessante do subleito, né, e faz um pouco de sentido em função da característica, né, do país. A gente, obviamente, aqui são informações que não tem o norte do país, então a gente ainda não passou, né, na
uma boa parte do Pará, pelo menos não tem os dados, a gente já passou, mas eu não tive acesso aos dados ainda. Uma boa parte do Pará, Amazonas, Acre, né? Então, onde a gente tem realmente subleitos, às vezes, um pouco mais complexos, então, talvez a gente ainda não esteja enxergando, né? Mas, em grande parte do país, em termos de subleito, a gente está bacana, e o SCI sub aqui demonstra isso, né? Que é um parâmetro que indica a capacidade estrutural do subleito, utilizando a diferença dessas duas deflexões. E aí você calcula o módulo de resiliência do subleito, essa fórmula da ASTO antiga, de 93, né, todo mundo conhece, e aí a gente começa a entender, né, a questão do afundamento baixo, do índice de subleito alto, porque fazendo uma retroanálise ou calculando, né, o módulo de subleito, o módulo de resiliência subleito, utilizando essa formulazinha, a gente tem uma média aí de 192, ou seja, um subleito interessante, né? Não é um subleito, né? E isso explica muita coisa para a gente, né? Explicaria muita coisa para a gente. Em termos do SCI 300, que é uma informação mais da superfície do pavimento, né? Mais da estrutura do pavimento, aqui a gente já tem uma informação, já está em média de 155 micrômetro, então já está ali, né, no meio termo. Aqui é um aspecto mais, né, da superfície do pavimento, para a gente entender um pouquinho o comportamento realmente da estrutura, né, não do subleito em si. E aí é fácil, né? Se você quiser pegar daquela tabela onde a gente tem as faixas e fazer um simples teste, né? Escolha segmentos rodoviários, onde eu tenho um SCI 300 acima de 200, que aí já está indo para o regular, para o ruim, né? Mas com um funcional menor que 2,7, que é o limite, né? Para entender o seguinte, onde tem uma estrutura não interessante, ou seja, uma estrutura que está com algum certo nível de problema estrutural, mas que o funcional está bem. Dá para ver onde a gente tem alguns problemas escondidos, né? Que no funcional a gente não enxerga, mas do estrutural ele aparece. Então, a gente tem bastante coisa que é uma bomba relógio, né? Se a gente deixar de atuar, em pouco tempo pode estourar, né? Provavelmente esses segmentos aqui, e eu conheço alguns aqui que de fato estão assim, né? Tem alguns aqui, e nós do DENIT, né, os nossos colegas aqui dos estados sabem muito bem. É uma análise que fica simples quando a gente começa a ter essa quantidade de informação, não só funcional, mas estrutural, e nos permite fazer uma análise já muito mais qualitativa, né, com muito mais eficiência, para a gestão de engenharia, né? O BDI é um outro índice, o sistema não calcula, então eu calculei por mim mesmo, ele já está em média de 68. É um índice que fala mais especificamente da base, né? Especificamente da base, né? E ele está também nesse âmbito mais regular, né? Bom para regular. Tem mais informação. Estou passando aqui muitos dados, mas como é importante a gente fazer essa fotografia, né, da nossa malha, né, na nossa rede, porque a gente vai conseguir entender melhor o futuro, o que a gente vai fazer no futuro. E aí, falando do número estrutural, aí quem trabalha com pavimentação conhece bem, né, uma equação famosa de 94, que o Gustav Rode, lá da África do Sul, propôs, esse artigo é muito famoso, em que, ao invés de tentar calcular o número estrutural, né, pela metodologia da ASTO, que é um processo iterativo, não é simples, ele propôs uma equação e calibrou, né, a equação ficou bem interessante, a calibração, onde ele mostra que 95% das deflexões acontecem aí nessa distância de 1,5 vezes a espessura do total do pavimento, e ele conseguiu construir uma equação calibrada com um software, e, na verdade, a calibração veio depois, mas ele conseguiu demonstrar, com retroanálise, uma equação de número estrutural com coeficientes K1, K2, K3, e, calculando o número estrutural, comparou com o retroanalisado, a relação ficou muito boa, e essa equação é utilizada bastante, até hoje, para a FWD, né? Então, ele fez o trabalho em 94 para a FWD, mas, hoje em dia, aí sim, né, esse trabalho do Nazim Ifar de 2019, ele pegou dados do TSD, simulou
no 3D Move, que tem toda uma análise viscoelástica do revestimento asfáltico, simulando uma carga móvel, né? Então, ele fez uma relação entre aquela equação com essa retroanálise do 3D Move e calculou novos coeficientes. Então, C1, C2, C3 aqui, para calcular o número estrutural, já utilizando dados do TSD. Então, essa equação aqui é para número estrutural com já o tráfego speed deflectômeter, e aí, de fato, então ele utiliza, né, toda a teoria da viscoelasticidade para calcular, né, esses novos coeficientes, justamente pela característica do equipamento, né, ele de fato tem essa característica, né, e de fato no campo a gente está trabalhando com material que é viscoelástico efetivamente, e aí nós conseguimos utilizar o número estrutural, e aí a gente calcula o número estrutural para a nossa malha, e está aí, a gente está com uma média de 6,20, né, considerando essa nova equação para o TSD, né, e aí com o número estrutural a gente consegue fazer várias outras coisas, né, então a gente consegue já entender aspectos interessantes do nosso empreendimento, da nossa rede, e existe já propostas de começar a entender um pouquinho qual que é a necessidade ou quais são índices que demonstram a necessidade de atuação, considerando já o tráfego. Então, já com a possibilidade da gente utilizar dados estruturais numa análise de rede, que antigamente a gente não tinha, agora a gente tem, a gente começa a ter uma capacidade bem melhor, e bem maior, e bem mais qualificada para conseguir entender qual é a necessidade realmente de atuação na nossa rede viária em termos de reforço estrutural. De alguma forma a gente ia conseguir alcançar esse número, mas não utilizando só funcional, né? Agora a gente está com o estrutural na mão. Essa equação calcula o tal do Modified Structural Index, o MSI, ela simplesmente calcula ou compara, né, o número estrutural atual do seu pavimento com a sua necessidade, que é justamente o denominador ali, onde a gente tem o tráfego e o módulo de resiliência do subleito. Então, é um índice que, se for igual a 1, você tem 10 anos aí de pavimento. Se for maior que 1, sua estrutura está, em tese, suportando 10 anos de tráfego, se você colocar um tráfego de 10 anos, né? Agora, se for menor que 1, você está com problema, né? Em tese, você está com problema. A gente está calculando isso justamente para entender um pouquinho essa fotografia da nossa malha, né? Então, eu fiz um cálculo preliminar, né? Preliminar, porque a gente ainda está estudando alguns aspectos dessa teoria, para entender um pouquinho onde a gente está, né? E, de fato, a gente percebe que a nossa malha, por mais que ela tenha pelo menos pelo que a gente analisou, né, um subleito interessante, mas a gente tem pavimentos que precisam de uma intervenção. Nosso MSI calculado preliminarmente está, né, com 0,24, está muito baixo, eu estou checando esse número, mas isso dá alguma dica para a gente, né, e isso começa a conversar com o nosso IRI alto, né, com, às vezes, apesar do subleito baixo, né, mas a gente tem um IRI não alto, né, mas um IRI acima de 2,7 já. E a gente pode utilizar também, né, isso na bibliografia está começando a aparecer. Em 2013, o Bryce publicou um trabalho onde você consegue estimar, né, a espessura de reforço, considerando o número requerido, estrutural requerido, o número estrutural efetivo e essa equaçãozinha que, basicamente, né, sai a espessura em polegadas. Tá? Essa equação aqui está em polegadas, considerando que o concreto asfáltico tem lá um coeficiente estrutural de 0,44. Então, dá para fazer algumas contas interessantes. E é isso que a gente está começando a implementar dentro do sistema de gerenciamento de pavimento, ou a gente vai começar a implementar, né, muito em breve, dentro do sistema de gerenciamento de pavimento do DENIT. Pois bem, são muitos dados, né, e a gente tem um grande esforço aí pela frente para a gente utilizar todas essas informações dentro do nosso sistema. Eu vou mostrar aqui também que a gente pode fazer uma análise simples, rápida, porque agora a gente tem dados estruturais, né? E aí a gente pode pegar esses índices estruturais, né? O SCI do subleito, o SCI 300, né? E fazer uma análise simples, né? Aqui eu fiz uma análise bem simples, uma árvore de decisão bem simples, ou seja, eu divido a nossa rede em dois grandes grupos. Eu pego um SCI do subleito acima de 50, abaixo de 50. Se está acima de 50, a gente já encaminha isso para algum nível de intervenção mais pesada. Se está abaixo de 50,
a gente começa a olhar o SI 300, que aí é a estrutura mais, né, a estrutura do pavimento em si. Se está acima de 200, a gente vai para a intervenção intermediária, e aí intermediária a gente pode colocar aqui mais ou menos como se fosse um crema um pouco mais pesado, e se está abaixo de 200, a gente pode subdividir ainda mais, né? Subdividir em grupos de 50, né? SCI 300 menor ou maior que 50. Se for menor que 50, aí a gente vai para conserva leve, bem leve mesmo. E se for para um SCI 300 acima de 50, a gente vai para uma intervenção um pouquinho mais pesada. Aí a gente está falando de uma aplicação um pouco funcional, né, mas um pouco mais pesada do que a conserva leve. É uma análise simples e só em termos percentuais eu peguei esses resultados que nós já temos e dividi a nossa malha. Então, pelos resultados que a gente ainda tem, né, os 33 mil quilômetros aí de dados, 3 milhões e 300 de linhas, eu dividi, a gente está ali mais ou menos com 29%, né, propondo uma intervenção intermediária, 71% com intervenções divididas aí, 53 leve e 18 de conserva. Ou seja, a gente precisa realmente de um investimento na nossa malha, e isso é representativo porque 30% de intermediária, mais 53, né, com uma intervenção leve, não vai ser uma coisa barata porque a nossa extensão é grande. Então, é um trabalho rápido, simples, mas que começa a ter uma qualificação melhor, né, para que a gente consiga tomar decisões e mostrar para quem define política pública, né, o que de fato a gente precisa fazer. Bom, eu vou passar aqui mais rápido agora, porque a gente também faz análises e a gente tem feito bastante pavimento rígido no DENIT, e a gente passou o equipamento em algumas rodovias com pavimento rígido, e eu quero mostrar alguns resultados preliminares aqui, que vão demonstrar algumas informações bem interessantes. E agora realmente travou. Bom, opa, deixa eu voltar aqui. Bom, todo mundo conhece, né, para fazer a avaliação de juntas em pavimento rígido, tem que parar, antigamente, né, a gente parava FWD na junta lá, fazia uma leitura antes, depois, comparava essa eficiência, né, da transferência de carga, né, das juntas, né, complicado, né, tem que parar o equipamento, junta a junta, né, ou pelo menos uma proporção grande aí de informação. Pois bem, tem toda uma teoria por trás disso, né, você consegue simular isso, e essa simulação mostra a velocidade vertical, então aquele VY é a velocidade vertical, e você tem o VY para uma transferência de 80%, 50% e 30%, então você perceba que quanto pior a transferência de carga, maior o VY, né? Então essa é a teoria, né? Você consegue enxergar isso, porque os sensores, o laser Doppler do equipamento, eles estão muito próximos da junta, então você consegue ter antes e depois essa informação. Então é uma precisão bem grande para conseguir entender e enxergar isso. Só ressaltando, essas informações todas foram produzidas pelo Martim, que trabalha na RRB, que é a nossa consultoria contratada, e ele gentilmente cedeu esses slides para a gente mostrar aqui, em primeira mão, né, são informações em primeira mão para nós, de alguns trechos rodoviários que a gente passou, e eu queria... Aqui, por exemplo, 101, Espírito Santo, nós passamos lá na 101, a gente fez um trecho em pavimento rígido, e aqui demonstra já, isso aqui é dado real, tá? Dos pulsos, antes e depois das juntas, vocês já conseguem identificar a junta, como vocês podem ver, está de 5 em 5 metros, e a gente tem picos menores que 5 metros, e aí a gente vai lá no projeto, a placa tem 4 metros de extensão, então confirma realmente ali são as juntas da nossa placa, né? Então, dá para enxergar isso bem claramente nas nossas análises. E é uma fácil identificação de onde a gente tem junta. E se aparecer algum pico no meio dessa placa, ou no meio dessa distância, é porque tem uma fissura. Tem alguma coisa ali, né, na placa. Você consegue fazer essa identificação justamente por esses picos, né, de velocidade vertical, né? Então, e onde você não tem esses picos é porque de fato ali tem uma estrutura bem rígida, ou seja, uma junta bem rígida, tá? Essa aqui é o 63 Paraná, nós passamos lá também, e isso fica fácil de identificar, né, onde você tem as juntas. Esse é uma
uma análise muito interessante, né, porque como a gente agora está fazendo muito pavimento rígido, né, e até a gente entender um pouquinho como a gente vai controlar isso em campo, né, essa é uma informação para nós muito relevante. Ele criou ele propôs, né, a criação de uma métrica baseada nessa amplitude, né, então ele se pauta por essa métrica e ele fez uma quantificação da métrica, né, para mostrar, olha, a partir de um certo valor eu tenho juntas boas, né, então abaixo de 350 ele tem uma junta forte, né, então aqui embaixo, abaixo de 350, eu estou com uma transferência de carga muito próxima de 1, nesse meio, né, regular fraco, entre 330 até 580, e acima de 580 é porque você realmente tem uma junta com algum problema grave. Essa aqui é o 63 Paraná, onde a gente tem as juntas identificadas também, e quando você vai no campo, aqui já são resultados um pouco preocupantes, né, onde a gente tem ali 63% das juntas que ele analisou com percentuais indicando uma transferência de carga bem fraca. Então, isso a 90 km por hora, tá, pessoal? Ninguém fez FWD aqui, passou e fez uma análise a 90 km por hora. Ou seja, a gente consegue ter uma amplitude muito grande de dados. Onde não tem informação ali no campo, as bolinhas vermelhas, em que ele já o referenciou, né, é porque ali não teve um sinal tão perceptível, ou seja, a junta está muito forte. Então, você consegue achar já, de fato, né, segmentos onde você tem juntas com problemas ou juntas com graves, sem problemas ou com graves problemas, né? Então, a gente consegue ter essa capacidade. O 63 Paraná, o próximo slide, ele mostra ainda mais resultados da 63 Paraná, se ele passar aqui, né? Também o 63 Paraná, então a gente percebe aqui uma quantidade de juntas com alguns problemas, e é interessante a gente acompanhar isso, né, com o tempo, né, a gente vai entender realmente se de fato esse pavimento pode se deteriorar antecipadamente ao esperado, né, em função dessa baixa transferência de carga entre juntas. Deixa eu passar mais rápido aqui que está acabando meu tempo, se eu conseguir passar. 101 Espírito Santo, nós temos um caso também de pavimento rígido, onde a gente também identificou uma boa quantidade de juntas com problema, 37%, né, muito fraca, e a gente consegue perceber isso também ali no mapa, né, onde estão as juntas, né, com as cores, né, georreferenciado, então também dá uma boa análise. E aqui é interessante, você tem os pulsos de carga ali, todos juntos, né, mas tem pulsos bem distantes, né, e quando você olha, né, em termos de olhar o mapa, né, 10 minutos, tá bem, está acabando. Se eu conseguir passar aqui mais rápido, eu vou conseguir chegar mais rápido no final do tempo. Se a gente consegue perceber essas juntas mais espaçadas, na verdade, elas mostram que não são juntas de pavimento rígido. Essas juntas aqui são juntas de ponte. Na 101 Espírito Santo, nós temos pontes, né? Na verdade, um viaduto intercalando, porque ali tem solo mole e foi feita uma elevada, né? Então, são pontos. Ali mostra a ponte, né? Exatamente onde a gente tem. Ali as juntas estão todas azuisinhas, porque é uma obra de arte especial, e aí a junta na ponte ela é maior, por isso que a distância fica maior. Tá bom. Essa é 101. Ao mesmo tempo que a gente faz análise de transferência de carga, né, na junta, o equipamento também consegue fazer retroanálise do comportamento estrutural do pavimento. A gente também consegue fazer isso com espessura, né? Obviamente é um trabalho um pouco mais demorado, né? A análise ela é um pouquinho mais demorada, mas é possível fazer também análise do K do subleito, do módulo da placa, né? Então é possível fazer isso e na 101 foi feita uma retroanálise para entender o comportamento da estrutura do pavimento, justamente para a gente enxergar, de fato, como estamos, né, no pavimento. E aí, a gente vai mostrar aqui o resultado da retroanálise e, consequentemente, eu vou mostrar duas fotos que a gente tem do pavimento hoje, né, para a gente entender como que a gente está em relação ao que nós fizemos de retroanálise e ao que a gente está passando. Não está passando.
Não, para a TV não vai. Mas, agora passou. Tá aí, ó. A gente fez uma retroanálise. Pedir auxílio ao pessoal da técnica, Sim, Luiz, para quando tiver essa dificuldade, por favor, os técnicos nos auxiliarem aqui, por gentileza. E aí, como vocês estão percebendo, ali são os pontos onde ele identificou um K menor que 100 MPa. Ou seja, nosso projeto foi ver, ele tinha um K estimado de 140 aproximadamente. Então, a gente está com, pelo menos a gente identificou um problema nessa estrutura, e eu recebi recentemente algumas fotos desse pavimento, e essa é abril de 2026, né? E eu estou colocando aqui duas fotos, mas só para mostrar. Ou seja, uma coisa está conversando com a outra, né? A gente identificou, por simulação, um problema estrutural. E, recentemente, eu recebi isso aqui até da concessionária, porque a concessionária assumiu esse trecho aqui, com placas com defeito precoce. A gente está com essa placa aqui há 5 anos de operação, mais ou menos, né, em operação. Ou seja, não era para estar com esse tipo de problema. O que tem sido discutido é que tem um problema de drenagem aqui na rodovia, né? Então, mas eu estou mostrando porque a capacidade de identificar defeitos no pavimento. Pode passar para mim, por favor. Se puder passar o slide. Bom, vou mudar de tema agora, vamos mostrar um pouquinho do GPR, né? A gente também tem dentro do equipamento o GPR embutido, um GPR 3D, né, multifrequencial, onde a gente consegue, e essa é a grande, digamos assim, é o grande desafio para o sistema de gerenciamento de pavimento, né, da gente conseguir identificar espessuras de camadas em rede, né, porque é um trabalho enorme, né, de você ter sondagem em tudo, né? Então, como a gente consegue identificar espessuras de camada em rede? Pode passar, por favor. E aí, eu até peguei essa figura, bom, está aí, né? A gente precisa, de fato, identificar, aí o GPR está ali dentro do caminhão, né? Na frente, próximo, atrás do eixo trator, e a ideia é essa, né? A gente conseguir identificar as espessuras das camadas, porque isso, para nós, dentro do sistema de gerenciamento de pavimento, isso é muito importante, porque ele é base para várias análises, né, que nós fazemos. Pode passar, por favor. Eu peguei essa figura recentemente, né, de um post do pessoal do Pavement Management Services, e é bem interessante, bem didática, né? O que a gente modela, né, não é a realidade da rodovia, né, não é o que a gente está no dia a dia, no campo, né? E aí a gente observa de fato, né, essa aqui é a BR-040 Minas Gerais, lá do meu amigo Sérgio Rodrigues, né, as camadas bem bonitinhas, né? Com diferentes materiais. Pode passar outra estrutura aqui. 381 Minas, com espessuras bem robustas, né, de concreto asfáltico, provavelmente vários recapes ao longo do tempo, né, com as camadas de base ali bem pequenas. 364 Acre, olha que interessante, né, uma estrutura totalmente diferente, né, do resto do país, pela tipologia da região, né, uma região com um solo bem complexo. E é isso que a gente precisa identificar, né? Pode passar, por favor. Nas regiões, essa aqui, inclusive de pavimento rígido, essa aqui é 101 Paraíba, do meu amigo Cacildo, onde a gente tem a espessura da placa, né, o subleito, o CCR, né? E aí a gente, com o GPR, começa a interpretar essas informações. Essas são informações já interpretadas pela empresa de consultoria para nós, né? E com base em pontos onde a gente já tem sondagem, a gente tem comparado as espessuras. Então, aqui a gente tem, onde a gente fez rotativa, onde a gente tem espessuras de 21, 20, 25, né, 15, 20, 26, e ali o que a gente tem de espessuras oriundas da rotativa, a gente começa a fazer uma comparação e entender que, de fato, a gente tem uma capacidade de comparar. 470 Rio Grande do Sul também, a espessura de 10, 26 e 31, a rotativa deu 10 centímetros, né? O GPR lá 9, a rotativa deu 8, o GPR deu 22 de base, a segunda camada 22. Então, tem alguns comparativos interessantes que a gente tem feito. Não é uma interpretação simples, né? A análise de GPR, pode passar, por favor. Tem mais uma. Essa aqui é 116 Rio Grande do Sul também. Primeira camada 10, deu 11. A primeira camada 14, deu 11. A segunda camada deu 13, 14. Bom, e aí, como vocês percebem, a divisão das camadas, né, ela não é
homogênea, e esse é o grande lance, né, de você conseguir interpretar o radargrama de uma forma cautelosa, né? Então, aqui também o exemplo da 290 Rio Grande do Sul, pode passar. Mais uma. 262 Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, né, também fizemos comparativo, pode passar. E aí, no final, eu estou mostrando só para entender um pouquinho o que a gente tem feito, pode passar mais uma, por favor, onde a gente... Opa, não, aí passou demais. Onde a gente mostra o que a gente estava recebendo de interpretação de dados de GPR, fazendo uma análise, digamos, às cegas, né? Simplesmente pegando o radargrama e fazendo uma análise sem olhar a comparação com o que de fato existe em campo. É o que eu chamei aqui de uma análise expedita de GPR, e isso começou a trazer para a gente uma quantidade de, pelo menos, erro, né? Muito grande. E aí a gente falou, pessoal, vamos parar, porque isso aqui tudo poderia estar indo para dentro do meu sistema de gerenciamento de pavimento, que é uma informação que está equivocada, né? Ou seja, eu estou alimentando o sistema de gerenciamento de pavimento com informações irreais. Então, a gente escolheu dar um passo atrás, vamos fazer uma análise um pouco mais cautelosa, vai ser mais demorado, mas vamos buscar informações em campo, sondagens, né, de projetos, seja lá de que fonte for, para a gente comparar com o sistema, né, de interpretação do sistema, do software do GPR, e ensinar, né, o software a falar o seguinte, olha, aqui a espessura que a gente tem nesses pontos é essa, vamos buscar espessuras coerentes, né, com essa espessura, com essa realidade, porque senão ele pode realmente buscar espessuras que não têm proximidade com a realidade. O software ele tem uma IA embutida e isso pode, às vezes, trazer algum equívoco de interpretação. Então, a gente tem que ajudar o software com informações reais, informações de sondagem de campo. Então, quando a gente já fez isso, aí a comparação já melhorou bastante, né? A gente já começa a ter uma assertividade na interpretação do que o software entrega para a gente com o que de fato é a realidade. Ou seja, e isso muito em função da constante dielétrica do material, né? Essa é a grande chave da questão, né? A gente tem materiais com diferentes constantes dielétricas e isso faz com que a gente tenha diferentes resultados e a gente tem que ensinar para o software que ali tem uma diretriz e ele tem que, pelo menos, buscar as espessuras seguindo essa diretriz. Então esse é um aprendizado, né? Tomar um pouco de cuidado com a análise do GPR antes de colocar qualquer informação que venha do sistema para dentro do seu sistema de gerenciamento de pavimento, que isso pode trazer um problema sério para o seu sistema. Ele pode ter uma informação completamente irreal e o seu resultado vai ser completamente irreal também, né? Então, eu estou me preocupando muito com essa parte do projeto, porque, de fato, para nós ela é relevante. Pode passar? Mais uma, aqui eu termino. Opa, passou demais. Bom, tinha um outro slide, que são os próximos passos. Bom, eu acho que não carregou. Mas, quais são os próximos passos nossos? Nós temos a continuidade do trabalho, então a gente está terminando o levantamento. Nós vamos fazer mais um ciclo de levantamentos em 2030, provavelmente, com o levantamento integrado. Mas nesse interim, né, 2027, 28, 29, hoje passa na colegiada um relato que está publicando um novo edital para a gente contratar 3 anos de levantamento funcional apenas, mas a gente vai fazer o funcional com o PaveScan, né, a gente vai utilizar a mesma tecnologia que o iPave utiliza, mas só funcional, a gente não vai fazer o estrutural nesses próximos 3 anos. E em 2030 a gente volta a fazer o levantamento integrado, de novo com a análise deflectométrica também. Nós vamos codificar toda a nossa malha com a metodologia AEREP novamente, né, em 2028 ou 2029. Né, a gente vai recodificar a nossa malha, porque a gente já fez isso em 2021, vamos fazer novamente em 2029. E, obviamente, né, continuar com a melhoria do nosso sistema de gerenciamento de pavimento, que é basicamente o objetivo final de utilizar essas novas tecnologias que nós temos aí disponibilizadas para nós. Então, era essa a minha apresentação e agradeço aí. E fico à disposição, vou ficar aqui no evento até quinta-feira, quem quiser conversar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, a gente está à disposição. Obrigado a todos. Tá, e essa foi a palestra do Luiz Guilherme Rodrigues Melo, do DENIT, falando sobre os 50 mil quilômetros com a tecnologia ePave. E agora eu passo a condução para a presidente da mesa, a doutora Luciana Nogueira Dantas, e também para a secretária da mesa, Georgina Libório Azevedo Braga, porque teremos o momento agora das perguntas. Quem eventualmente tiver perguntas podem ser feitas
pelo QR Code, se for possível colocar na tela, para que a plateia possa ter acesso, ou então é só sinalizar que nós vamos até quem quiser fazer a pergunta pelo microfone que está à disposição. Bom, muito obrigada, doutor Luiz Guilherme, pela palestra, excelente palestra. Eu vi uma grande evolução entre a palestra de 2 anos atrás para essa, né? Eu pontuaria como destaques, né, da sua apresentação a questão da busca da adequação, da deflexão em relação à variação da temperatura, que essa é uma busca não só do TSD, mas de qualquer equipamento que tente levantar a deflexão, né? Também a questão da incorporação da teoria da viscoelasticidade, para a gente conseguir ter números estruturais mais condizentes, né, com a realidade. A gente está tratando isso também em outras frentes dentro do DENIT. E, por último, a sua mensagem de que a inteligência artificial é inteligente desde que a gente dê as dicas para ela, né? Então, a gente tem que continuar alimentando a inteligência artificial para ela ser uma ferramenta, né, confiável, assim por dizer. Enquanto a gente está esperando aqui as perguntas, eu tenho uma pergunta já, mas eu tenho uma pergunta pessoal que eu sei que eu já tenho a resposta, porque você vai entender por quê, mas, enfim, a gente sabe, né, que o TSD ele é uma ferramenta extremamente válida quando a gente pensa em gerência a nível de rede. Mas o DENIT também tem o seu foco, obviamente, em projetos, e eu já sei a resposta, mas para poder externalizar para todos, o que o DENIT está fazendo para que a gente possa utilizar também esses dados para nível de projetos. Microfone do palestrante, Oi. por gentileza. Essa é uma pergunta que eu já respondi também algumas vezes, né? E essa é uma diretriz que a gente está indo, né? A gente tem as PROs 11, 269, né? Que são PROs bem tradicionais, pautadas pela deflectometria, né? E a única coisa que eu acho que a gente tem que fazer, de fato, é atualizar um pouco uma proposta, utilizando o TSD, mas eu creio que a gente não vai fugir muito dos conceitos tradicionais. Eu gosto muito do número estrutural, eu acho uma proposta bem interessante. É uma tendência que o pessoal tem utilizado bastante lá fora. E tem muita gente já realmente aplicando o TSD para projetos. E eu vejo um caminho que o DENIT vai seguir também. Não vejo como não seguir, porque o TSD tem muito mais informação do que a forma tradicional que a gente fazia, fazendo levantamento, né, de 40 em 40 metros. Né? O TSD tem muito mais informação e mais velocidade, né? Então a gente vai conseguir ter muito mais dado e com, obviamente, a ajuda da inteligência artificial, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter resultados bem assertivos. Eu costumo falar o seguinte: se eu errar em 10% da malha, tá bom, mas já vai me resolver um grande problema de uma forma bem mais rápida e barata. Tá, joia. Só contar uma informação interna, né? Eu tive semana passada, ou retrasada, em Brasília, e o doutor Luiz Guilherme me atendeu, né, no meio da agenda dele atribulada, e ele estava lá simplesmente estudando o guia da ASTO, preocupado com esse tema. Então, por isso que eu já sabia a resposta, mas eu queria externalizar aí a sua preocupação em trazer toda essa tecnologia para dentro do DENIT, através dos nossos normativos mais atualizados, que é sempre importante. Eu tenho aqui uma pergunta da Sandra Fernandes, da FGV, e ela pergunta, na árvore de decisão, é definido o tipo de intervenção com base em um diagnóstico obtido a partir de uma fotografia atual. Qual é o prazo máximo entre esse levantamento e a execução da intervenção para garantir que o resultado permaneça válido? Que é a questão da validade dos projetos, como né, também essa é uma boa pergunta, né? Porque, de fato, hoje em dia a gente faz um projeto e até ele virar obra tem um tempinho aí, né? Tem um lapso temporal. E a ideia de trazer o iPave ou trazer a tecnologia para o Brasil é justamente a gente encurtar esse período, porque com a passagem dele, a gente tem rapidamente uma proposta de solução baseada na árvore de decisões, né? Tem que detalhar aquilo ali, obviamente, né, em soluções de engenharia, mas rapidamente a gente consegue. E isso vai encurtar o prazo entre a definição da solução de projeto a aplicação em si. Eu costumo falar que a gente tem contratos de projetos de manutenção lá no DENIT, tem 3 contratos, fazendo um projeto de crema e de restaura. Por exemplo, eu acho que serão os últimos contratos de projeto de crema que a gente vai ter, porque não faz sentido a gente contratar mais projeto de crema. Não faz sentido. Basta a gente ter esse equipamento e a gente faz isso dentro do DENIT mesmo, né? Então,
vai ter uma economia muito grande, né, de tempo e de grana, né? A gente não precisa mais contratar. E soluções mais assertivas. E soluções mesmo mais assertivas. A gente vai estar com 10 metros, a gente vai estar bem mais preciso, né? Tem uma pergunta do Jailson Rodrigues, da Estratégia Engenharia. Ele diz que nós saímos da escassez de dados para termos agora muitos dados. Quais são as estratégias de gestão de dados, haja vista o aumento exponencial ao longo do tempo, né, desses dados, e a necessidade que a gente tem de salvaguardar essas informações? Boa pergunta. E eu estou sofrendo com isso lá no DENIT, porque a gente está produzindo muita informação. Nossa infra, né, para guardar dados, ela não é simples. Nós compramos um storage agora só para guardar esses dados do IPAVE, né, desse contrato, para ficar dedicado. Então, no ambiente público, esse tipo de contratação não é simples, mas a gente tem se preocupado bastante com isso. Não só na questão de guardar as informações, mas também em usar as informações. Então, eu tenho motivado muito a equipe em se dedicar a esse tema. Tem um colega nosso, o Thiago Davi, que ele é um especialista em ciência de dados. E a gente está querendo que ele, né, fique como sendo o responsável pela ciência de dados dentro da autarquia, né, junto com outros colegas, né. O próprio Fábio, o diretor de infraestrutura rodoviária, ele gosta muito do tema também, tem utilizado bastante, né, a inteligência artificial dentro da diretoria de infraestrutura rodoviária. Então, assim, é uma ação conjunta, né, não só da DPP, mas também da DIR e também de outros setores, para a gente, de fato, ter uma dedicação, né, de pessoas dentro da autarquia para cuidar desse tema que é tão relevante. E em dados públicos, mais importante ainda, né, porque a gente tem que ter uma cautela com isso. De onde a gente está mandando esses dados, porque quando a gente manda para um IA, ela vai para o mundo, né, e de que forma que a gente vai trabalhar isso, né, porque muitas vezes a gente tem dados que a gente não pode mandar para o mundo, né, são dados do DENIT, e às vezes dados estratégicos. Então, a gente tem que tomar cuidado para também não expor esses dados e utilizar os dados internamente, né? Tem isso também. Acho que a questão é que hoje em dia a gente está tendo muitos dados, e o mais interessante que eu acho que na engenharia rodoviária, mais do que ter dados atuais, é a gente poder prever os dados futuros. E aí vem toda a questão de machine learning, toda essa questão também que a gente já está utilizando para saber dados futuros, que nossos projetos são de longo prazo, né? Sim. A última pergunta, que a gente já está aqui, né, fechando o horário, na verdade, ele é porque é de um amigo nosso, do DENIT, da Unidade de Vacaria do Rio Grande do Sul, o UAN. Ele faz uma pergunta que eu acho que você já respondeu, que é com relação às informações que os sistemas apresentam, se no futuro eles podem substituir ou auxiliar os ensaios necessários para a elaboração de programas como o CREMO e Revitaliza. Acho que já está respondido, né? Sim, a ideia é que os dados já estejam disponíveis para as nossas unidades locais e que as unidades locais se apropriem dessa informação, né? Que sejam de sua propriedade, porque nada melhor do que você, responsável pela manutenção dessa malha, você ter essa informação na sua mão. Essa informação para planejamento. Então, a gente vai fazer isso anualmente, né? E a gente não vai ter essa informação todo mês, né? Mas é uma informação anual. Então, obviamente, acredito que a gente, tendo essa informação anual, isso vai ser muito mais fácil, né, para quem é responsável por fazer ou propor, sugerir contratos de manutenção mais leves, tenha essa informação e consiga qualificar melhor a sua proposta, né, a sua quantificação e ter um contrato mais aderente à realidade. O importante é, como eu falei, né, todo mundo sabe onde a gente precisa fazer uma manutenção leve, quem é de unidade local sabe. Onde precisa fazer manutenção leve, onde precisa fazer uma manutenção estruturada, né? Onde a gente precisa reconstruir, todo mundo sabe, né? Quem trabalha na unidade local sabe isso. É importante ter essas informações, trabalhar isso de uma forma baseada em dados, mas não no feeling, né? Baseada em dados, e a gente construir um melhor contrato, né? O mais assertivo possível. Fica mais fácil decidir entre CREMO e Revitaliza, né? Enfim, palestra muito proveitosa, muito rica, muito rica de detalhes e tudo. Luciana, sim. Só uma pergunta aqui. Doutor Fábio, nosso diretor de infraestrutura do DENIT. Bom dia, é Fábio Nunes aqui do DENIT. Eu queria perguntar para o Luiz, assim, infelizmente hoje queria, né, que nós tivéssemos contratos estruturados como o CREMO, os contratos de tração Revitaliza,
na maior parte da nossa malha, como a gente já teve, mas hoje o que a gente tem predominantemente, cerca de 90% da malha são contratos de plano de trabalho, como a gente chama, PATO, né? Então, eu queria perguntar para o Luiz se, para a gente poder até avaliar a assertividade das soluções, que, né, muitas soluções estruturantes a gente vem colocando os planos de trabalho, se a diretoria, junto com as superintendências, poderiam colocar no ciclo de checagem da montagem dos planos de trabalho a avaliação dos dados que a gente já tem do TSD, para verificar a assertividade mesmo, se as soluções elas estão coerentes ou não, até para a gente ser mais assertivo, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito, eu e o Luiz, sobre o que a gente está investindo e realmente o quanto isso está revertindo, né, para o departamento em termos de qualidade de malha, né? Se a gente pode usar isso de forma, vamos dizer assim, no fluxo da montagem do nosso plano de trabalho. Sim, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande, né? O que falta para a gente é braço, às vezes, né? E às vezes braço com o entendimento, né, da engenharia em si. Mas sim, eu acho que a gente tem hoje, agora fechando esse levantamento, né, vai ser o nosso levantamento da malha completa, a gente tem a capacidade de ter esses dados compartilhados, e aí sim, a partir do momento que as soluções forem aplicadas ou forem propostas, né, você ter uma informação checada, porque essa informação que foi proposta, ela foi pautada por algum tipo de levantamento, e geralmente é um levantamento funcional, né? E aí, com base no levantamento integrado, que aí você tem o estrutural por trás, você realmente consegue ter pelo menos uma opinião qualitativa, muito mais segura de que, olha, de fato, isso aqui vai dar certo, ou provavelmente não, a gente vai estar realmente só passando um batom na rodovia e daqui a pouco vai estourar de novo. Isso é fácil da gente enxergar com o TSD, com a informação que a gente consegue levantar. Então, eu acho que a gente está no momento de, fechando esse primeiro ciclo, a gente conseguir fazer um grande apanhado do que está sendo proposto, do que foi feito, porque a gente já consegue enxergar também o que já foi feito, né? Então, a gente vai passar em Santa Catarina agora, eu estava falando até com o Mazuco da Nelvia, vamos passar naquela 282 que a gente fez reciclagem profunda, com emulsão asfáltica. Bom, o TSD vai falar o que tem ali, né? Como eu mostrei, a gente passou na 101, onde a gente construiu um pavimento rígido e a gente descobriu algo não tão bacana. Então, a gente consegue descobrir tudo. Não tem como esconder agora o que foi feito na rodovia, não tem como, né? A gente vai conseguir realmente deixar tudo aberto, né? Tudo bem divulgado, digamos assim, né? Vai estar tudo bem transparente. Bom, vamos então encerrar essa palestra, agradecendo novamente ao DENIT, na pessoa do Dr. Luiz Guilherme de Mello, pela excelente apresentação. E vamos agora à entrega de uma pequena homenagem, né, ao Dr. Luiz Guilherme, entrega de certificados. Isso, vamos entregar uma pequena lembrança ao Dr. Luiz Guilherme Rodrigues Mello, que será entregue pela doutora Luciana e pela doutora Georgina, do DENIT. É isso, nossos agradecimentos, então, à doutora Luciana Nogueira Dantas, Georgina Libório Azevedo Braga, ambas da BPV e do DENIT, e também ao nosso palestrante Luiz Guilherme Rodrigues Mello, pelos esclarecimentos e informações aqui durante a sua palestra, e até uma próxima oportunidade. E agora mesmo já vamos dar início à nossa terceira palestra na manhã desta terça-feira aqui no Anfiteatro Rio Vermelho. Vamos falar sobre dispositivos de conexão viária e logo em instantes já vamos começar.